Questão 2. Considere verdadeira a sentença a seguir. O candidato é aprovado no concurso se e somente se estudou. E se ele assistiu aula, então estudou. Primeira pergunta. Se o candidato assistiu aula, pode-se concluir que ele é aprovado? Segunda pergunta. Se o candidato é aprovado no concurso, pode-se concluir que ele assistiu aula? Terceira pergunta. Se o candidato não é aprovado no concurso, pode-se concluir que ele não assistiu aula? As respostas às perguntas 1, 2, 3 são respectivamente. Então vamos à resolução da questão. O candidato é aprovado no concurso se e somente se estudou e se ele assistiu aula. Então, estudou. Muito bem. Chamemos a proposição simples, o candidato é aprovado no concurso, pela letra P. Chamemos o candidato estudou pela letra Q. E o candidato assistiu aula pela letra R. Então veja, o candidato é aprovado no concurso se e somente se estudou, pode ser representado por P, se e somente se, Q. A proposição se ele assistiu aula, então estudou, pode ser representada por se R, então Q. E essas duas proposições, a bicondicional e a condicional, conectam-se através da conjunção. Se diz no texto que esta sentença é verdadeira, então a conjunção dessa bicondicional e dessa condicional, ambas as proposições têm que ser verdadeiras, porque a conjunção de duas proposições quaisquer só é verdadeira quando ambas são verdadeiras. Então já sabemos que a proposição bicondicional P, se e somente se, Q tem que ser verdadeira. E a proposição condicional se R, então Q também tem que ser verdadeira. Agora vamos começar a responder as perguntas. Se o candidato assistiu aula, é verdadeiro que o candidato assistiu aula, então R é verdadeiro, pode-se concluir que ele é aprovado. Ora, se R é verdadeira, como trata-se de uma condicional, se R então o Q, e essa condicional tem que ser verdadeira, se a antecedente R é verdadeira, necessariamente a consequente Q tem que ser verdadeira. Aí a condicional será verdadeira. Lembre-se, a condicional só é falsa se verdadeira implicar em falso. Ok? Se não cumprir a promessa. Então, se R é verdadeiro, necessariamente para aquela proposição ser verdadeira, Q tem que ser verdadeira. E se Q for verdadeiro, na bicondicional, P também tem que ser verdadeiro, porque a bicondicional só é verdadeira quando os valores lógicos das proposições que a constituem, ambos são iguais. Ou seja, valores lógicos iguais significa verdadeiro, verdadeiro, ou falso e falso. Então, eu posso concluir que se o candidato assistiu aula, ele é aprovado? Sim, eu posso. Ok? Porque nesse caso, P é verdadeiro. Vamos à segunda pergunta. Se o candidato é aprovado no concurso, posso concluir que ele assistiu aula? Bem, vamos lá. Se o candidato é aprovado no concurso, então P é verdadeiro. Para a bicondicional ser verdadeira, tendo P verdadeiro, Q tem que ser verdadeiro. Ok. Se Q é verdadeiro, na condicional, se R, então Q também será verdadeiro. Agora, uma condicional somente será falsa se verdadeiro implicar em falso. Portanto, eu posso ter duas possibilidades para essa condicional ser verdadeira. Já que Q é verdadeiro, a consequente é verdadeira, então R pode ser verdadeiro, verdadeiro implicando em verdadeiro é verdadeiro, ou R pode ser falso, falso implicando em verdadeiro também é verdadeiro. Quer dizer que nós não podemos afirmar nada a respeito da proposição R, o candidato assistiu aula. Ele pode ter assistido aula ou não. Portanto, a resposta da afirmação da pergunta 2 é não. Você não pode concluir que o candidato assistiu aula se ele é aprovado no concurso. Vamos à terceira. Se o candidato não é aprovado no concurso, é falso que ele é aprovado no concurso, pode-se concluir que ele não assistiu aula? Bem, vamos lá. Se P é falso,
A bicondicional, para ser verdadeira, exige que Q seja falso. Então já sabemos que Q é falso. Se Q é falso, como a condicional não pode ter implicação falsa, porque ela tem que ser verdadeira nesse contexto, então R necessariamente é falso. Apenas falso implica em falso e é verdadeiro na condicional. Portanto, se o candidato não é aprovado no concurso, eu posso sim concluir que ele não assistiu aula. É falso que ele assistiu aula, pela sequência de proposições. Portanto, a resposta da pergunta 3 é sim. O que nos leva imediatamente à alternativa C. E é isso.